Eu acho que esse vídeo, se não o primeiro, é um dos poucos que eu faço com óculos. Hi guys, how are you? E aí, como é que você tá? Eu espero que você esteja bem. Eu sou Teacher Ava, professora Ava, professora de inglês e CEO aqui, né, idealizadora da Avante English, que é um curso de inglês online e ao vivo. Você pode ter aulas ao vivo com um de nossos teachers da minha equipe. Só clicar aqui no link da descrição e agendar uma aula experimental totalmente gratuita para conhecer o nosso curso em que a gente ensina inglês com músicas e séries. Então, assim, é um curso que a gente prepara as aulas com muito amor e carinho e com aulas particulares. Então, se você é uma daquelas pessoas que tem vergonha de falar inglês na frente de outras pessoas, não se preocupa. Nossas aulas são totalmente particulares, tá? Clica aqui no link da descrição para conhecer mais sobre o nosso curso. Esse vídeo, como eu sou a Teacher Ava, eu sou a CEO aqui, né, da Avante English, eu acho que eu já fiz um vídeo falando sobre a minha história com o inglês, mas ele tá um pouco antigo. Então, eu acho que tendo um vídeo atual, até mesmo trazendo mais alguns detalhes da história, pontos importantes, eu acho que fica melhor. Então, eu resolvi trazer esse vídeo aí, como você tá vendo no título, falando sobre a minha história com o inglês. Como é que eu comecei a gostar de inglês, como é que eu virei teacher, o curso que eu tenho hoje, enfim. Eu espero que esse vídeo possa motivar, inspirar você aí que gosta ou de inglês ou de um outro idioma, quer aprender a falar esse idioma, quer seguir uma profissão com esse idioma, usando ele como ferramenta principal, que é o meu caso. Eu preciso do inglês para trabalhar, para ter alunos, para criar conteúdo. E só que se você quer o inglês para poder utilizar no seu trabalho de alguma forma, ou fazer um intercâmbio, ou até que tem algum gosto que te inspirou lá no passado e aí hoje não sabe se utilizar isso até para monetizar, porque hoje a gente pode utilizar nosso conhecimento para dinheiro, né? Então eu espero que esse vídeo possa te inspirar de alguma maneira. Se você não é inscrito aqui no canal, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo também. Se você não gostar do vídeo, pode dar um dislike depois, serve também. Mas não se esquece de se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo, inglês com músicas e séries, que eu tô preparando aqui bastante novidade pro canal. Quando eu falo que eu tô preparando, gente, é porque realmente tô preparando. Eu não tô só pensando, prometendo. Já pensei, estou preparando, estou arquitetando. E claro, né, leva um tempinho pra ficar pronto. E eu espero trazer aqui breve muitas novidades, vídeos mais dinâmicos e não só aqui falando com vocês, mas eu espero que você goste também desse tipo de conteúdo. Então já se inscreve aí. Se você não me conhece, meu nome é Ava. Atualmente eu tenho 23 anos, né? Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas a minha história com o inglês começou quando eu era bem novinha mesmo. Eu tinha 14 anos na escola, quando eu decidi que eu iria trabalhar com inglês. Por que eu tive esse start, assim? Eu tinha o costume de assistir, eu falo isso no meu podcast, inclusive você sabia que eu tenho um podcast? Pois é, eu tenho um podcast. Eu vou deixar link aqui na descrição para você ouvir essa minha história. Tinha 14 anos e eu tinha um costume já, desde muito nova, de ficar assistindo séries. iCarly, Tutorials. E nessas séries tinham umas músicas. Aí essas músicas eram em inglês, graças a Deus, né? Que eles não faziam, como muitas séries fazem aí, de traduzir a música, deixar a música realmente com a letra em português. A série tinha dublado, mas eram dubladas, mas as músicas eram em inglês. Então eu gostava das músicas. E eu tive acesso à internet com mais ou menos 10 anos, 11 anos. E tinha um computador na casa de meu pai, e esse computador eu ganhei ele ficou na minha casa, e aí foi que eu comecei com 10, 11 anos a pesquisar essas músicas na internet. Eu ficava vendo a letra da música e eu falava, não, eu vou aprender a cantar em inglês, eu vou cantar em inglês. Aí eu ficava ouvindo e acompanhando, eu conseguia acompanhar. Tinha algumas palavras que eu já sabia mais ou menos como era a pronúncia, apesar de não entender o significado, né? Eu via a tradução, mas eu não sabia que cada palavra, o que cada uma dizia, as frases exatamente. Mas assim, eu de tanto ouvir, eu ficava praticando. Até que eu conheci não só os artistas que cantavam essas músicas, que eram atores também da série, mas outros artistas também. E aí eu conheci na internet e comecei a ter interesse por músicas em inglês. E aí teve muita música que eu gostava e que eu já tinha o costume de ouvir. Na época não tinha smartphone como tem hoje. Depois de um tempo eu ganhei um celular que era um smartphone, era um pequenininho, um pocket, né? Se você for dessa época, você vai lembrar. Era um pocket, e aí eu conseguia ouvir algumas músicas nesse celular e eu ficava, assim, eu tava em outro mundo. Eu me transformava. Quando eu colocava o fone de ouvido, eu tava em outra vibe, assim, no meu mundo. Podia estar em qualquer lugar. Se eu colocasse meu fone com as minhas músicas em inglês,
que eu ficava ali na vibe e eu estava entendendo o que estava falando porque eu já tinha olhado a tradução. Então eu tava me sentindo no máximo ali, sabe? E quando eu tinha 14 anos, foi uma época da minha vida muito decisiva, porque eu, 14 para 15, tava muito dedicada naquele ano na escola, dedicada a passar direto, toda estudiosa, toda, né? Nos outros anos não tinham sido exatamente assim. Demais, eu abusava demais, fazia recuperação, sim, eu fazia. Se você for meu aluno, não acho que recuperação é o fim do mundo, eu fazia recuperação. Mas foram fases, né? São fases da nossa vida. E nessa fase eu estava decidida, comprometida a tirar ótimas notas e eu estava conseguindo, porque eu estava comprometida. Então, eu lembro que eu comecei a descobrir um gosto muito grande por informática também. E eu ficava, poxa, seria legal se trabalhasse com isso, etc. Só que eu já tinha um gosto pelo inglês. Até que, num dia, numa aula de inglês, né, o professor lá dando aula, veio aquele start. É isso, eu vou trabalhar com inglês, eu vou usar inglês pra fazer dinheiro. Acontece que eu disse pra mim mesma, e paguei com a língua, que eu não iria trabalhar em escola, só não vou ser professora. Eu não vou ser professora, pelo menos na escola, não vou trabalhar numa aula de inglês na escola. Paguei com minha língua. Hoje trabalho dando aula de inglês na escola, eu paguei com a língua. Eu gostei muito da experiência de trabalhar em escola porque eu pude perceber a diferença. Também estar com o público é diferente de você estar em casa com seu fone e o aluno lá do outro lado é outra vibe. Então já dei aulas em domicílio, já dei aulas online, dou ainda, mas eu vou chegar nessa parte. Descobri que eu queria dar aulas de inglês, trabalhar com inglês. Só que eu fui com essa ideia e eu queria aprender inglês, eu queria realmente falar inglês também, né? Eu não queria esperar sair da escola e aí fazer faculdade, pronto, agora eu sou professora e acabou. Não, eu queria falar inglês já desde antes. E surgiu a oportunidade de fazer um curso na minha escola, um curso muito bom, que era uma parceria com o colégio que eu estudava. Só que eu não tive como me matricular, fiquei bem desanimada. Inclusive é uma parte interessante aí pra você, porque eu me desanimei muito em relação ao inglês. Então eu só ouvia minhas músicas ali e tal, mas assim, eu não tava mais pensando o inglês como algo importante na minha vida. Até que quando eu saí daquela escola, eu fui para outro colégio, no segundo ano no ensino médio, eu já estava ali com os meus 16 anos, voltando da escola, eu fui estudar na cidade, numa escola mais longe da minha casa, e aí eu pegava ônibus, e quando eu voltei, eu lembro até hoje da cena, eu estava sentada no ônibus, e aí eu virei pro lado esquerdo, eu sentava sempre do outro lado, por causa do sol que batia do lado esquerdo, eu sentava sempre do lado direito do ônibus. Eu sentei do lado esquerdo, e nesse dia eu virei, e aí eu vi a fachada de um curso de inglês. Não era o mesmo que ia fazer a parceria com a minha escola, mas também é um curso muito famoso. Eu não vou falar aqui porque quem me conhece sabe onde é que eu estudei, mas eu não tô afim de falar nome de curso, né? Ai, que lindo! Vou falar o nome de vocês aqui de graça, não. Afinal, né? Ultimamente eu tô só falando desse curso aqui, porque é esse aqui que eu tenho que divulgar e acabou. Mas enfim, graças a esse curso, que é muito bom, me perguntar, eu vou falar bem do curso, o que é que eu achei bom e tal, o que é que eu achei que podia ser melhor. Eu vi a fachada desse curso, e aí eu coloquei na minha cabeça, a minha ideia era, tem uma missão, eu coloquei a missão na minha cabeça. A missão era, preciso convencer meus pais a me matricularem nesse curso. Acabou. Porque eu já tava desanimada, eu já tava assim pensando no futuro. Quando eu tiver 18, 19 eu vou arrumar um trabalho, aí eu pago um curso de inglês, eu já era assim, desde nova. Só que quando eu vi a fachada desse curso, eu disse, eu tenho que começar logo, eu já tô atrasada, eu tenho 16 já tô atrasada. Olha só, né? Se você é meu aluno e tem muito mais de 16 anos, não pense que você tá atrasado. É eu que sou ansiosa. Eu sou ansiosa, tá? Não tem nada a ver. Não existe idade certa pra aprender inglês. A idade certa pra aprender inglês é aquela idade que você decide e começa. E se você não decidiu porque achou que tá tarde, não começou, aí sim você que tá errado. Mas eu já estava toda ansiosa. Então eu coloquei essa missão na minha cabeça. Bom, cheguei em casa, minha mãe falou assim. E aí ela falou, tá bom, você vai lá e pergunta quanto é. E se seu pai topar, aí a gente divide. Eu fui lá no curso, perguntei quanto era. E aí eu perguntei assim, fiz uma pergunta interessante. Olha só, eu vou dar uma dica aqui de ouro pra você. Sempre arrisque. Você não sabe o que é que você pode perder se você não arriscar, né? Você pode perder muita coisa. Perguntei, eu preciso começar do nível básico? Porque eu já sei algo de inglês. Na escola já era dedicada ao inglês. Eu tirava boas notas, eu já tinha uma noção, meu professor maravilhoso, eu sempre falo dele. E aí eu perguntei isso. E ela disse, você pode fazer um teste de nivelamento, né? Teste pra ver o seu nível de inglês no nosso site, trazer o resultado e aqui você faz um teste com o professor. Dependendo, ele pode te encaminhar para um nível um pouco mais à frente, para você não começar, né, desse livro aqui, porque eles trabalham com livros. Cada semestre é um livro, você vai avançando etapa. Dito e feito, eu mandei o preço para minha mãe, meus pais toparam, e eu tava toda ansiosa para começar meu curso de inglês. E aí minha mãe falou, vamos lá, e a gente foi, fiz o nivelamento no site,
e fui lá para fazer a entrevista com o professor. O professor, ele me deu um livrinho, fez uma entrevista lá, ele fez algumas perguntas baseadas nas imagens do livrinho. Tiveram algumas perguntas que eu fiquei insegura na época em responder, porque eu não tinha fluência no inglês, eu tinha uma boa noção, eu falava alguma coisinha. Resultado, eu não comecei do livro 1, eu comecei do livro 2. Pulei um livro. Talvez você esteja pensando, pulou só um nível, ela podia pular 2, pular 3, mas a questão é que eu pulei um nível igual a 5 meses, igual a 5 mensalidades, fora material didático, fora matrícula, fora transporte. Ou seja, eu economizei uma boa grana. Né? Os pais economizaram, eu fiz eles economizarem. E foi interessante porque, à medida que eu fui avançando no curso, os meus colegas tinham uns que não sabiam que podia ter feito isso. Né? Talvez se eles fizessem, sinto muito, se você estudou aí na minha sala e não sabia disso, I'm sorry. Talvez se você fizesse o nivelamento, você poderia começar do livro 2. Eu acho que eles ficaram até em dúvida entre me colocar no 2 ou no 3. Mas me sentiram, a professora falou, eu lembro até hoje, que ela falou assim, eu acho que ela tá um pouco insegura, então eu vou colocar ela no 2. Acho que pro 3 não, mas no 2. E aí me colocou no Book 2. Eu comecei a aprender inglês. Só que depois, né, eu tava já no ensino médio, eu não sabia o que é que eu ia fazer na minha vida. E aí eu tive uma crise dos 18, dos 20, né? Dia dos 18 porque é aquela idade que você sai da escola, tá numa transição, não sabe o que vai fazer, porque você já tem que começar a pensar mais no seu futuro, as coisas vão mudando, você não tá vendo mais aqueles seus colegas, sua rotina toda vai mudando. E aí eu fiquei pensando o que é que eu vou fazer da minha vida. Foi uma época muito difícil, porque eu tava super desanimada. Eu ainda tava fazendo meu curso quando eu terminei a escola. Faltava ainda 1 ano, 2 anos, eu acho. No caso de curso, né, faltavam 4 semestres. Né? Praticamente a faculdade. E assim, eu não sabia o que é que eu ia fazer. E eu tava muito desanimada, eu quase não saía. Eu cheguei a ficar num estado praticamente depressivo, porque eu tava muito ansiosa também. Eu comia demais. Enfim. E eu tava fazendo curso de inglês. Tava gostando do curso. Era a única coisa que tava me motivando, era o curso. Mas eu sabia que eu precisava pensar em alguma coisa, né? Até mesmo pra começar a ganhar dinheirinho. Porque nessa fase a gente não tá na escola, então a gente pensa, então, né? Agora eu sou desempregada na casinha dos pais. O que eu vou fazer? Só que a minha intenção, logo que eu fiz 18 anos, eu comecei a pesquisar sobre profissões do inglês. Então aí eu pesquisei, e aí descobri que eu queria ser tradutora. Só que meu pai falava, por que você não dá aulas de inglês? Né? E aí eu pensei, pode ser que por enquanto, né, me dê uma graninha, sirva como experiência e tal. Pode ser. E foi aí que eu comecei a dar aulas de inglês, de meu objetivo de ser tradutora. Só que aí eu comecei a dar aulas para poder, por enquanto, né, equilibrar, ganhar um dinheirinho, uma experiência. E assim eu comecei a dar aulas de inglês. Galera, para esse vídeo não ficar muito grande, eu tive que dividir. Então, breve eu posto a parte 2. Então já curta, compartilhe e comente pedindo a parte 2, que breve eu coloco aqui, tá? E é isso aí. Bye!